se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Mais uma vez, nesta quaresma, o tema da conversão nos é trazido e colocado em evidência. Ele abriu este tempo com um convertei-vos, e a cada domingo nós estamos sendo convidados à conversão. E assim será até o final deste tempo, até porque a conversão é um tema central não somente para o tempo da quaresma, mas ela é tema central para a vida cristã. O que significa converter-se? Conversão, converter-se implica uma mudança de trajetória. Eu pensava de um jeito, eu dizia determinadas coisas, eu agia de determinado modo, e porque decidi me converter, mudar minha trajetória, revi a minha forma de pensar, a minha maneira de ver as coisas, revi as minhas atitudes. A conversão, no entanto, ela não é o fim, mas ela é consequência de. E é sobre isso que gostaria de insistir com você nesse momento, nesta noite. Muitas pessoas mantêm um discurso que nos tenta convencer que nós precisamos nos converter se quisermos ser amados por Deus. Muita gente sugere um discurso para nós, ou nos sugere, que nós devamos nos converter se quisermos ser perdoados. Ainda há alguns que sugerem que devemos nos converter se quisermos tocar a graça de Deus. Mas esses discursos, o problema deles está que eles fazem da conversão um fim em si mesmo. E a decorrência disso é que a vida cristã torna-se pesada, porque ela se traduz apenas num esforço de mudança, porque eu preciso mudar se quiser ser amado, porque eu preciso mudar se quiser ser perdoado, porque eu preciso mudar se quiser tocar a graça, porque se eu não mudar eu me condeno. E muitos vivem a vida cristã desta maneira pesarosa. A conversão não é um fim em si mesmo. Ela não é condição para que a gente faça a experiência do amor, do perdão e da graça de Deus. Eu não devo me converter porque eu serei perdoado, ou me converter porque eu serei amado, ou me converter por... Não. O amor, o perdão e a misericórdia de Deus vem antes da conversão. Eu preciso me converter porque me percebi amado. Eu preciso me converter porque me percebi perdoado. Eu preciso me converter porque me percebi objeto da graça de Deus. A conversão é sempre uma resposta. Quando a conversão se torna uma resposta, eu tenho para as pessoas não um anúncio pesaroso, não um anúncio, mas eu tenho para as pessoas o Evangelho, ou seja, uma boa notícia. Veja como se abre o ministério de Jesus, o ministério público de Jesus. Ele em primeiro diz, o reino de Deus está próximo. Significa dizer que, e é assim que nós abrimos a quaresma, o que significa dizer que o reino de Deus já está no meio de nós, está à nossa disposição. Esta proximidade significa dizer que o reino de Deus está ao alcance de todos, é preciso dar um passo agora.
Por quê? Porque Deus já tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro em seu Filho Jesus. É assim que se abre o anúncio do Evangelho. O reino de Deus está próximo. E entenda, meu querido e minha querida, esta é uma grande notícia. Não estamos sozinhos. Deus visitou o seu povo em Jesus, o seu Filho. É preciso agora que a gente dê um passo. Então, em decorrência, por consequência dessa manifestação do amor de Deus que se faz presente em nossa vida, é preciso dar um passo. Por isso, está próximo. E só então, depois desta informação alegre, é que ele vai dizer: convertam-se e creiam no Evangelho. A conversão, portanto, é consequência desta intimidade que o Senhor estabelece por sua iniciativa conosco. Qualquer caminho de conversão empreendido que não parta da experiência do amor do Senhor não é duradouro. Se eu me converto por medo de Deus, isto não se chama conversão. Desculpe, quando muito coação, eu me sinto coagido pelo juízo de Deus, por uma ideia punitiva. Não, isto não está no coração do Evangelho. No coração do Evangelho está a manifestação da bondade de Deus. Em toda a Escritura, o salmista de hoje nos fez cantar: o Senhor é bondoso e compassivo. Aí sim, quando me convenço deste amor de Deus por mim e pelo seu povo, é que tomo de verdade a decisão de que eu preciso mudar, para que a minha vida seja uma resposta a esse amor. É assim, quando ganho um presente, eu digo obrigado. Eu me curvo àquele presente, quanto mais belo ele for. Pois bem, ganhamos o presente de Deus. É preciso, em primeiro lugar, nos convencer do amor de Deus. Meu querido, minha querida, não tenha dúvida de que Deus te ama. Esta é a primeira certeza que você e eu precisamos ter. Somos amados por Ele, somos queridos por Ele. A Escritura é repleta de trechos que nos falam disto. Minha cabeça agora passeia por vários. Desde lá, por exemplo, de Isaías, quando ele diz: eu troco reinos por ti. Eu te dou reinos. Eu dou reinos por você, em troca da tua vida. Ainda na mesma passagem lá em Isaías: tu és precioso para mim. São declarações de amor do Senhor. Até em Jesus, a máxima expressão desse amor, quando ele vai contar, por exemplo, dentre tantas parábolas, a parábola do Pai misericordioso. Deu liberdade ao filho e, diante do filho arrependido, o abraçou, o cobriu de beijos. Tantas imagens que a Escritura nos traz da bondade de Deus. Pois bem, não tenhamos dúvida disso. Ele nos ama, nos quer bem, gosta de nós. E aí sim, uma vez convencidos disso, nos esforçamos por mudar. E mudar para quê? Para corresponder com a minha vida ao amor que de Deus eu experimento. Nesse sentido, convido você a tomar comigo na sua Bíblia ou no seu aplicativo este trecho do livro do Êxodo. Ele relata uma profunda intimidade entre Deus e seu povo. Há várias questões que poderiam ser ditas a partir do texto. Eu vou relatar algumas delas por conta do nosso tempo também. E depois porque o texto é inesgotável, você poderá voltar a ele durante os dias da sua semana, se alimentar ali mais vezes. A primeira
ideia que destaco para a sua e para a minha leitura e reflexão. Veja onde se dá esta manifestação do amor de Deus que a primeira leitura nos relata. Ela se dá a partir do cotidiano de Moisés. Vá comigo aí, capítulo 3, versículo 1. Veja que interessante, Moisés, diz a Escritura, apacentava o rebanho do seu sogro. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Onde, portanto, Moisés faz a experiência do Senhor, onde ele o conhece de maneira mais íntima? No seu cotidiano, no seu trabalho. Era pastor. A primeira pergunta que você pode se fazer, e que eu também mas padre, onde farei essa experiência de intimidade? Claro que existem lugares e momentos especiais para isso. Mas Deus não age só em momentos especiais. Você e eu somos capazes de encontrá-lo, de senti-lo, de crescer na intimidade a partir do nosso cotidiano. Esforcemo-nos por perceber que Ele nos acompanha em todos os momentos do nosso dia. Que Ele se encontra em todos os lugares, naqueles mais inóspitos do seu dia a dia. Sabe aquele que você diz assim e pensa, aqui o Senhor não está. Sim, ali Ele está. Até porque, olha onde Moisés estava, aí na segunda parte do versículo 1. Levou um dia o rebanho ao deserto. O deserto é um lugar inóspito. É um lugar árido. E será ali, naquela aridez, que o Senhor vai, por misericórdia, se mostrar a ele. Tenha, portanto, meu querido e minha querida, atenção durante todo o seu dia. Se você e eu nos exercitarmos em estarmos mais atentos às coisas que nos acontecem, as palavras que ouvimos, as situações pelas quais passamos, você e eu perceberemos que Ele fala muito mais conosco do que nós imaginamos. Ele fala o tempo inteiro. E cada palavra dele é sinal de que Ele se entretém com a gente, que Ele se ocupa com a gente, que Ele te ama. Versículo 2. Continua aí comigo a leitura. De repente Moisés vê, no meio de uma sarça é uma espécie de arbusto, uma arvorezinha pequena, muito comum nessas regiões desérticas. Não tem beleza, viu? A sarça não tem beleza. São aqueles arbustos, arvoredos, que nascem no meio do nada, sem água, sem... É ali que o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo. Moisés, versículo 2, nota que a sarça estava em chamas, mas que ela não se consumia. E então, versículo 3, Moisés diz, eu vou me aproximar desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. Veja aqui os degraus da intimidade. O que Moisés está procurando é compreender o fenômeno. É quase que por curiosidade que ele se aproxima daquilo, porque, obviamente, claro, um arbusto que se queima e não se consome é minimamente algo de extraordinário. Mas o que leva Moisés a aproximar-se é a curiosidade. Mas veja a resposta que parte e que vai ao encontro da curiosidade de Moisés. Versículo 4, acompanha comigo aí. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés. Aqui nós estamos no coração da leitura. Porque você e eu sabemos
que todas as vezes que o nome de uma pessoa é mencionado na Escritura, sobretudo por Deus, ele está falando de toda a pessoa, ele está falando da sua essência. É bonito ver todas as vezes que Jesus mencionou o nome das pessoas. Pedro, Zaqueu, desce. Todas as vezes que ele fala o nome, que Deus fala o nome, que Deus pronuncia o nome, ele está falando da vida inteira desta pessoa. Ele está dizendo, eu te conheço. Você é meu. Moisés, Moisés, 2 vezes. E aqui a atitude fundamental dele. Versículo 4 ainda, Moisés responde, aqui eu estou. Eis-me aqui. Estou aqui, Senhor. Estou à sua disposição. Esta é a conversão que a gente precisa. Esta é a conversão que a gente busca. É de dizer, opa, o Senhor me chamou, Ele me amou. Todo chamado é uma prova de amor. O Senhor me amou e eu digo, aqui eu estou. Olha, tantas passagens, desculpa se o padre está se demorando demais, mas me vem uma outra passagem ao coração, aquela de Samuel no templo, o jovem Samuel, ia dormir e escutava Samuel, Samuel, aí corria lá para o sacerdote, dizia, o senhor me chamou? Não, não te chamei, volta a dormir. Voltava a dormir, Samuel, Samuel, o senhor me chamou? Não, não te chamei, volta a dormir. Até que na terceira vez o sacerdote entende e fala, meu filho, vem cá, você é muito jovem, deixa eu te ensinar uma coisa. Se você escutar mais uma vez isto, levanta-se prontamente e diz, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E assim aconteceu. Foi dormir e de novo escutou, Samuel, Samuel. Levantou-se e disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E é bonito, se você puder em casa pegar a passagem, porque logo em seguida o autor diz, e ali ele cresceu em graça. É isso. A conversão está justamente aí, quando eu percebo que o Senhor está me chamando, me amando, me querendo. Eu digo, aqui eu estou, Senhor. Eu não consigo resistir a este amor. A conversão, meus queridos, é justamente quando eu baixo a guarda e digo a Jesus, eu não consigo resistir ao teu amor. São tantas passagens que me vêm à cabeça agora, tantas, onde isso acontece. Tua palavra me foi irresistível, Jeremias dirá. Como é que eu posso resistir a isso? Enfim, aqui está o coração da conversão. Mas ainda há, se você me permite, mais 2 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é quanto ao nome do Senhor. Ele diz, Senhor, eu vou voltar. Vão me perguntar. Quem é que te falou? Assim como nos perguntam, nossa, você está diferente, está mudando de vida, está mudando o seu proceder, o que está acontecendo com você? Quem é que está falando no teu ouvido? Ele diz, Senhor, o que eu vou dizer quando as pessoas me perguntarem quem é que está falando no teu ouvido? O Senhor dá 2 respostas. A primeira delas, o meu nome é Eu Sou Aquele que Sou. Ou seja, o eterno, sem tempo. O presente em absoluto. Você, estudante, lembre-se do verbo ser. Eu sou é o presente. Eu sou aquele que sou, o presente absoluto. Nele não há passado, nele não há futuro, ele é. Mas justamente junto disso, ele vai dizer assim, você dirá, está no versículo 4 do capítulo 3 e depois também no versículo 15. Ele dirá, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Repete isso 2 vezes para dizer que
o Deus eterno, o eu sou, se volta para cada um. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, é um Deus pessoal, de uma relação sim com todo o seu povo, mas ninguém passa despercebido no meio do povo. Desculpe, deixa eu dizer, para nós passa, para o padre passa, é muita gente, o padre não consegue saber, consegue olhar você aí de camisa preta, não, ele não consegue olhar, é muita gente. Você, para o padre, se perde na multidão. Para Deus não. Ele sabe quem é você, e chama você. Não é para quem está do lado, não é para... é você. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E aqui você coloca teu nome. Eu digo o Deus de Maurício, e você o seu nome, porque ele olha para você. E termino dizendo, e claro, toda esta intimidade com ele, que nos sugere conversão, nos coloca em uma missão. Ele se manifesta em nossa vida, ele nos seduz, como disse o profeta Jeremias, tu me seduziste, Senhor. Ele nos seduz para falar a nossa vida e para que nós sejamos sinais desse amor aos outros. E ele fala isso a Moisés. Olha aí no versículo 7. O Senhor lhe disse, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los, versículo 8, e fazê-los sair daquele país. E aí o resto da história nós já conhecemos. Moisés, em nome de Deus, convertido, vai a Israel e realiza a sua obra. Eu não sei qual é a obra do Senhor na tua vida. O que eu sei é que Ele te chama, que Ele te ama, acima de todas as coisas. E que só por isso, vale a pena você e eu nos converter. Que Ele nos ajude nesta experiência de intimidade e nos dê como consequência a graça de uma verdadeira conversão. Amém.